1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do verso 29 até o final do versículo 34. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do verso 29 até o final do versículo 34. Vamos ler todos juntos, irmãos. Começando no versículo 29 até o final do 34, diz assim: Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, privilégio que temos de pregar tua palavra, Senhor. E mais, o Senhor sabe que isso é impossível a nós humanos, porque essas coisas são espirituais, Senhor, essas coisas te pertencem. E apenas o Teu Espírito Santo, Pai, pode fazer a obra do ensino, a obra do convencimento, Pai. Então, nos abençoa, fala conosco, especialmente nesses dias difíceis, Senhor. Nos ajuda mesmo a nos manter fiéis à Tua palavra, Pai. E fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos. Meus amados, quando eu estava no seminário, eu tive o privilégio de ter como professora de língua portuguesa a irmã Dayana, esposa do pastor Maciel, né? Uma professora assim extremamente competente. Eu aprendi muito com ela. E um dia, uma aula, ela disse assim, que existia uma moda no país, né? No Brasil, que ela chamava de gerundismo. Gerundismo. Que vem do gerúndio, né? Gerúndio gerúndio é aquela forma de falar o verbo assim que está em ação, né? Correndo, né? Amando, chorando, né? Está acontecendo, né? É o gerúndio, né? Então ele diz que quando o pessoal do telemarketing liga para a gente, eles dizem assim: nós estaremos enviando a sua mercadoria, né? Nós estamos efetuando, né, o contrato, né? Ela diz que é para esticar a coisa, né? Para dar aquela... Estamos enviando, na semana, daqui a alguns dias estaremos enviando, né? É diferente de você dizer, semana que vem nós enviaremos. Que enviaremos é certeza, né? Agora enviando, né? Fica aquela coisa esticada, né?
E aqui nós não temos o gerundismo na palavra de Deus. Aqui o versículo 33, o nosso Senhor diz assim: não vos enganeis. Aí ele faz a afirmação: as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é uma afirmação de Deus, né? Não é uma coisa assim esticada, não. Ele está afirmando que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos aqui, meus irmãos, a afirmação. E vamos pensar, antes mesmo de entrarmos aqui nesse versículo em si, a afirmação de Deus, né? Quantas vezes Deus afirma as coisas na sua palavra. E como nós seríamos felizes, meus irmãos, se nós atentássemos nas afirmações de Deus. Eu diria até mais, se nós crêssemos nas afirmações de Deus sempre. Qual foi o problema dos nossos primeiros pais? O que o Senhor disse: de toda árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Uma afirmação do Senhor. E quão bom seria, né, se quão felizes seríamos se os nossos primeiros pais tivessem atentado na afirmação que Deus fez, tivessem crido na afirmação que Deus fez. Que bom seria, né, se nós acreditássemos mesmo nas palavras do Senhor, por exemplo, quando Ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Isso é uma afirmação do Senhor. Ele não vai ter por inocente, né? E tem gente que brinca, né, com o nome de Deus e faz gracinha com o nome de Deus. Infelizmente até crentes mesmo não acreditam, né? Deus não falha. Ou então quando Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem, para que sejas de longa vida sobre a terra, né? E isso é confirmado em Efésios capítulo 6. Isso não é uma coisa só do Antigo Testamento, né? Quão bom seria para os filhos se acreditassem nisso. Ou que bom seria, né, se nós acreditássemos, confiássemos na palavra do Senhor que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele garante isso. Ele garante. Irmãos, eu creio que os irmãos há de convir comigo que nem sempre colocamos crédito nas palavras do Senhor. Nem sempre. Né? Quantas vezes ficamos ansiosos? Né? E o Senhor diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, né? Que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma. E quantas vezes nós andamos preocupados? Isso é desacreditar na palavra de Deus. Irmão, eu não penso aqui que eu estou falando para os irmãos, estou falando para os irmãos e para mim. A palavra de Deus falando para você e para mim. Diferente de Abraão, né, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 18.
Romanos 4,18, diz assim: Abraão esperando contra a esperança. Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Como seria a descendência dele, né? Como as estrelas do céu, como a areia da praia. E ele creu. O Senhor falou e ele creu, né? O versículo 19 diz assim: sem enfraquecer na esperança, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Quer dizer, ele estava vendo, ele não era... Ele estava vendo que ele era um homem idoso. Ele estava vendo que a Sara também era uma mulher idosa. Ele levou em consideração isso, mas ele creu. O Senhor falou, ele creu, né? Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não foi incrédulo. E muitas vezes nós não confiamos na palavra do Senhor, é por incredulidade mesmo. Né? Sabemos só com a mente, né? Mas na hora da ação, não confiamos. Né? Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Plenamente convicto, sem sombra de dúvida, né, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão não duvidava da palavra do Senhor. O Senhor falou. Então era certeza. Por isso ele é o pai da fé. Sabe, meus amados, os discípulos tiveram esse problema de não acreditar, de não confiar nas palavras do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Eu peço assim a colaboração, a paciência dos irmãos. Nós vamos ver vários versículos da Bíblia. É um estudo bíblico, né? Marcos 10. Diz assim, verso 32 em diante, diz assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Ele, tomando à parte os 12, ele começou a dizer o que ia acontecer. Dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Quer mais claro que isso? O Senhor Jesus disse o que ia acontecer, meus amados, com riqueza de detalhes. O que ele disse, né? Subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Ele vai ser condenado à morte, vai ser entregue aos gentios, vão escarnecer dele, vão cuspir nele. Ele está falando dele mesmo, né? Vão açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias. Ele não disse,
ele vai ressuscitar algum dia. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Ele ressuscitará. Ele estava vivo com seus discípulos, ensinou isso para os seus discípulos. E aconteceu as coisas, né? Os discípulos acreditaram, irmão, depois. Olha aqui, Marcos 16. Marcos 16. Diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram. Ele disse, ele falou, mas não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Eram os de caminho de Emaús, né? Emaús. E indo eles viram que era Jesus, né? E indo eles, anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Mais 2 testemunhas. E depois que ele apareceu a 10 deles, um que não estava, também não acreditou. Ele disse, se eu não tocar lá na ferida dele, colocar a mão lá no buraco das mãos, onde foi furado, e do lado, eu não acredito. Isso são seus discípulos, irmão. Né? Não acreditando na palavra do Senhor. E o versículo 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. O que ele fez? E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Não deram crédito nem à palavra dele, nem às testemunhas. E eram seus discípulos. Né? Uma coisa assim que eu tenho louvado a Deus, Deus tem colocado no meu coração, eu tenho louvado a Deus. Deus é muito paciente para conosco, irmão. Muito. Ele é muito paciente. Quando eu falo conosco, vocês e tal, é comigo. Deus é muito paciente. Deus é muito misericordioso, muito. Eu tenho meditado, sabe? Eu estava falando até para o pastor Herbert. Uma vez Jesus chegou com os discípulos e disse assim: quem diz o povo que eu sou? Né? Eles disseram, eles acham que tu és João Batista, um dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado és Simão, Bar-Jonas, né? Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí quando Jesus foi preso, alguém chegou apontou para Pedro e disse: esse estava com ele. Ele disse: o quê? Não o conheço. Não o conheço. Não o conheço. Ele sabia exatamente quem era Jesus e foi revelado para ele por Deus. E disse: não o conheço. E Deus orou por esse homem. E Deus amou esse homem até o fim. E Deus transformou esse homem numa coluna depois da igreja. Né? Que Deus maravilhoso, né?
Que Deus maravilhoso. É constrangedor, né? O amor de Cristo nos constrange mesmo, né? Então, meus amados, cuidado, né? Temos que ter cuidado com a incredulidade, não acreditar nas palavras do Senhor. Sabe, interessante, os discípulos não se lembraram, mas os inimigos de Jesus se lembraram que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Os discípulos não lembraram, mas os inimigos lembraram. Olha, leia aí Mateus 27. Mateus 27. Está aí perto, né? 27:62. Diz assim, no dia seguinte, Mateus 27:62, diz assim, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Os inimigos lembraram que Jesus tinha dito que depois de 3 dias ele ia ressuscitar, os discípulos não. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Os inimigos lembraram, e os discípulos não lembraram, e nem acreditaram. E ouviram as palavras do Senhor, que falou exatamente o que ia acontecer. Seus discípulos. Por isso, meus amados, que Hebreus capítulo 3, versículo 12, Hebreus 3, 12, diz, nos exorta, 3, 12, o que diz lá? Diz assim, tende cuidado. Quem? Incrédulos. Incrédulos. Tende cuidado quem? Irmãos. Cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, irmãos. Cuidado eu, né? Cuidado você, que já tem Jesus como seu Salvador, que é da palavra de Deus, né? Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Em não acreditar nas palavras do Senhor. Isso vai levar a te afastar do Deus vivo, né? Que jamais aconteça isso conosco. Vamos voltar lá, amados, para 1 Coríntios capítulo 15. Então, nós falamos aqui da afirmação, né? A afirmação de Deus. E nós temos mesmo que acreditar, acredite, né? Eu tenho que acreditar em cada palavra que o Senhor disser. Jamais qualquer palavra sua cairá por terra. Mas vamos ver aqui especificamente essa afirmação aqui que ele faz. Ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na sua afirmação aqui ele usa a palavra conversação. Conversação. Qual era a má conversação aqui? Qual era a má? Tinha uma má conversação aqui. Né? Se você olhar o capítulo 15, tem um assunto aqui predominante aqui. Né? Que má conversação estava acontecendo aqui? Olhe, o apóstolo Paulo, né? Ele vai desde do versículo 1, dizendo, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais,
por ele também sois salvos se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Né? Ele está falando do Evangelho e ele mostra as testemunhas que tudo isso é um fato consumado. Mas aí no versículo 12 ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tinha gente dentre eles mesmo que estavam com essa conversa de que não havia ressurreição de mortos. Essa era a conversação, né? Até o final do capítulo ele vai falar disso, vai falar da ressurreição dos mortos, né? Até os últimos versículos ele vai falar como é que vai acontecer, dá detalhes. Mas preste atenção o que estava acontecendo aqui. Esses que estavam aqui dentre eles não estavam afirmando que Cristo não ressuscitou. Não foi assim de cara, Jesus não ressuscitou. Eles não diziam isso. O que eles diziam aqui? Eles diziam que não há ressurreição de mortos. Olha a conversa aí. Não estavam afirmando frontalmente que Jesus não ressuscitou. Eles estavam dizendo que não há ressurreição de mortos. Não falaram abertamente, mas jogou a semente do engano. Cuidado, né, com a conversação. Jogou a semente do engano. Aí o apóstolo Paulo aqui vai puxando o fio da meada. Vai puxando as consequências disso aí. Aí porque ele no versículo 13 diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não tem ressurreição de mortos. Tem gente dizendo aí entre vocês que não há ressurreição de mortos. Ora, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Não é verdade? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha. A semente do engano, olha aí, né? Brotando aqui, ó. Olha as consequências de tudo isso aí. Né? Através de uma conversação. Ele diz, né? O apóstolo Paulo, quando está falando as más conversações, ele está dando como exemplo essa aí, as más conversações. E é assim que entra o engano, através das más conversações. É assim que entra o engano, sutilmente. Olhe, meus amados, Efésios capítulo 4, versículo... Efésios 4, vamos ver na palavra de Deus. Efésios 4, do verso 11 em diante, diz assim, Efésios 4, 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pelo quê? Pela artimanha. Olha essa palavra, artimanha. Dos homens. Pela astúcia com que induzem
induzem ao erro. Olha essas palavras, irmãos: artimanha, astúcia, indução, induzem ao erro. Não é assim flagrante, né? Induzem ao erro. Muitas vezes não falam erro diretamente, mas induz. Né? Induzir ao erro é quando alguém faz alguma coisa e você acaba indo pensando que está, né? Por exemplo, você está parado no sinal de trânsito atrás de um outro carro, de repente ele sai e você sai atrás, não olha para o sinal, ele avançou, você não viu e avançou também. Lá aconteceu um acidente, você foi induzido ao erro. Olha essas palavras que ele usa, olha o perigo. Olhe também 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Versículo 3 diz assim: mas receio que assim como a serpente fez o quê, hein? Enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Né? Eu receio, né, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, como foi que ela chegou? Né? Não foi negando Deus. Né? Como foi? Ei, é assim que Deus disse, foi? Vamos ter uma conversa, né? Ter uma conversa, uma pergunta, né? Perguntar não ofende. Foi assim que Deus disse? A conversação. É assim que Deus disse, né? Não comerás de toda a árvore do jardim. Aí começou o diálogo, né? E depois veio a negação, né? Da palavra, da ordem do Senhor. E foi enganado, né, amados? Então, isso é o cuidado, né? Cuidado. Como Satanás age, como ele é astuto. Mateus 16. De 5 em diante diz assim, 16:5, Mateus: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos do quê, hein? Do fermento. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais? Olha aqui, né? Nem vos lembrais, está esquecido, né? Dos 5 pães para 5 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Não é assim que acontece muitas vezes? Já vimos, né? A bênção do Senhor e duvidamos. Né? Deus já nos abençoou tanto, não é? Não foi assim com o povo de Israel? 40 anos o Senhor abençoando, né? Moisés, tu nos trouxeste para cá para morrer de fome nesse deserto. Né? E a Bíblia diz que a comida não tinha saído de entre os dentes, ainda estavam mastigando a comida para morrer de fome, né, nesse deserto.
Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tome cuidado com a doutrina deles. E ele disse que era o quê? Fermento. O pessoal da cozinha aí, né? E graças a Deus nós temos pessoas maravilhosas aqui na cozinha. O fermento é uma das menores quantidades que você coloca para fazer o bolo, né? Mas ele leveda toda a massa. Ele entranha assim toda a massa e altera tudo. Cuidado, né? Fermento, só uma coisinha, né? Tem um canto que a gente canta com as crianças, né? Que a gente diz: toque, toque, toque. Já falei aqui uma vez, né? Toque, 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 alguém me bate a porta, né? É o mal querendo o quê? Só um lugarzinho, só um quartinho ali para ele, né? É o mal querendo um lugarzinho. É um pouco, né? Um pouco de doutrina, quase nada. E é assim que entra o falso ensino, o engano, né, meus amados? A astúcia. Sabe uma coisa, eu estava vindo um dia do trabalho, eu estava esperando o ônibus, aí a parada fica em frente de uma loja, essas lojas de R$ 1,99, né? Aí a televisão da loja estava ligada naquele programa da Fátima Bernardes, né? E ela fez a chamada de uma matéria lá que era assim, que um casal adotou uma criança, né? E depois de algum tempo, a criança crescendo, né? Eles gostaram tanto da experiência que eles resolveram adotar uma outra. Então eles adotaram outra criança. E depois os meninos foram crescendo e eles viram como as crianças eram extremamente parecidas uma com a outra. E eu não sei se o Fred pode confirmar isso, parece que ninguém escolhe adoção, né, Fred? É uma fila, né? Está em fila as crianças, né? Você não escolhe a criança para ser adotada, né? Quem tiver na vez. Né? Não é assim? Pelo menos foi uma vez eu fui no Janel Doyle, eles disseram que é assim, né? A criança ela é adotada, você não escolhe a criança, é uma fila virtual, né, de crianças, e você adota quem tiver na fila, né? E eles resolveram adotar assim, dessa forma, e eles viram e as crianças eram muito parecidas. Aí eles foram fazer o exame de DNA e descobriram que eram irmãs, né? Muito interessante. Aí eles foram mostrar o casal, eram 2 homens. O casal que adotaram 2 homens. Eu não sei se você percebeu, né? Está querendo colocar alguma, né? Fez a chamada para uma matéria, né? Curiosa, né? E já colocou lá 2 homens, não, normal. Já colocando na cabeça da população, normal. Né? Aí os 2 homens lá falando e tal, contaram a história. 2 homens. E é assim, não é? E vai empurrando aí para o povo e ninguém questiona mais isso, está normal. Né? A astúcia do mal. Vamos lá de novo para 1 Coríntios capítulo 15, amados. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações fazem o quê? Fazem o quê? Corrompem os bons costumes, corrompem, né? Ele faz uma afirmação, ele fala da conversação e agora ele fala da corrupção. Corrompem os bons costumes, as más conversações, as doutrinas falsas, o ensino falso vai corromper os bons costumes. E o exemplo está aqui mesmo. Qual era a má conversação aqui? Não há ressurreição de mortos, não é verdade?
Onde isso vai chegar a uma corrupção dos bons costumes? Como isso leva a uma corrupção de bons costumes? A uma degeneração de bons costumes? Então, ele exemplifica aqui. O versículo 29 diz assim, o versículo 30 diz assim: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, essa ocasião foi quando ele disse que chegou a desesperar da própria vida. Foi em Éfeso aqui. Lutou mesmo. Ele diz, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? O que adiantou eu ter lutado, eu correr risco de vida? O que adiantou? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sabe o que é esse comamos e bebamos? Vamos aproveitar a vida. Vamos cair na dissolução mesmo. Amanhã vai morrer. Comamos e bebamos, né? Não é comer e beber comumente como nós precisamos comer e beber. É comer e beber, vamos aproveitar, né? Beber é beber, né? Encher a cara, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Você está vendo aí a dissolução dos bons costumes? Veio de quê? Da má conversação. Qual era a má conversação? Não tem ressurreição de mortos. Não tem ressurreição de mortos. Olha as consequências de tudo isso aí, né? Não tem ressurreição de mortos, não vamos comparecer diante de Deus. Né? Para que sofrer, né? Pare de sofrer, né? Pare de sofrer. Vamos comer e beber que amanhã a gente morre. Corrompendo, olha, as más conversações corrompendo os bons costumes. Isso é a afirmação do nosso Senhor. Né? Essa é uma linguagem que corrói mesmo, irmão. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 16. Versículo 2 Timóteo 2, verso 16, diz assim: evita igualmente o quê? Os falatórios inúteis e profanos. Falatórios, né? As conversações. Inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Assim digo, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Mineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Esse aqui já são o contrário, né? Asseverando que a ressurreição já se realizou. A ressurreição, né? Dos mortos, a dos últimos tempos, né? Já se realizou. E o que eles estão fazendo? E eles estão pervertendo a fé a alguns. Através de uma linguagem corrosiva, né? Não destrói de uma vez, vai corroendo. Então, meus amados, cuidado, né? Cuidado. Irmãos, por que falar isso aqui nessa noite? É uma exortação para mim e para você. É exortação. Meus amados, vamos para a palavra. Vamos estudar a palavra. Estude mesmo. O que diz aqui o versículo 15 desse mesmo capítulo? Antes dele falar evita, o que ele diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
e evita essas coisas aí. Uma exortação, vamos mesmo, meus amados, nos empenhar para o estudo da palavra. Ore, meus amados, por quem ministra os estudos aqui. Infelizmente, a igreja Hebron tem se tornado uma igreja rara. Não é, Washington? Estávamos conversando sobre isso. Uma igreja rara, infelizmente. Felizmente porque estamos na palavra, mas infelizmente era para ter dezenas de Hebrões. Está se tornando raro. Então, vamos para a palavra, vamos estudar. Orem pelo pastor Herbert, né? Orem pelos professores de escola dominical, orem pelos professores do seminário. O antídoto, né? O remédio contra tudo isso aqui, contra essa linguagem, é evitá-la, mas ir para a palavra de Deus. Aprender da palavra de Deus. Nós estamos falando, né, sobre, tem sido o tema da igreja, sobre santificação. E lá em Efésios, interessante que quando o apóstolo Paulo chegou lá, tinha umas 12 pessoas, uns 12 homens, né? Ele chegou lá, tinha pouca gente, com pouquinho conhecimento. O apóstolo Paulo perguntou, vamos ver, né? Está lá em Atos, capítulo, deixa eu, acho. É 19. E Paulo em Éfeso, né? Como foi aí o início dessa igreja? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Não tinham muito conhecimento, não. Né? Versículo 8 diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos. Separou esses aí, esses quase 12, aproximadamente 12, separou. Né? Porque ele ensinava na sinagoga, né? Então tinha judeus lá e tinham esses aí que haviam se convertido. Mas depois os judeus lá começaram a ficar falando mal, né? Então o que ele fez? Aqui diz assim, né? Versículo 9: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer como, irmão? Diariamente, todo dia, na escola de Tirano, né? Interessante que essa palavra separou os discípulos, essa palavra separou é a mesma palavra de santificação. Separou, santificou, separou. E quando ele separou, ele fez o quê? Foi ensinar a palavra para eles diariamente. E sabe que Deus transformou essa sociedade, transformou Éfeso. Com 12 homens, não conheciam muita coisa, não. Não sabiam nem que existia o Espírito Santo, imagina. Né? Mas olha só, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu, né?
Versículo 17, né? Diz assim: chegou o fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Olha o que Deus fez. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. É muito dinheiro, né? 50.000 denários. O denário era a diária, né, de um trabalhador. Um trabalhador que é uns R$100 por dia. Né? Faz o cálculo aí. Deus transformou essa sociedade. Feiticeiros, né? O Senhor transformou. Né? Mas começou ali, né? Homens que foram para a palavra, serem instruídos na palavra. Somos o povo da palavra, irmãos. E se apegue mesmo à palavra, porque está desaparecendo das igrejas. E para finalizar, vamos para 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 14. Diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais as certas coisas difíceis. Quem foi que disse que na Bíblia não tem coisas difíceis, né, irmão? Coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis fazem o quê? Deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Ele coloca os escritos de Paulo como escritura, né? O apóstolo Pedro, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, tome cuidado com o erro desses homens, né? Que deturpam a verdade. Não suceda aqui o quê? Arrastados, né? Levado pela onda deles. Arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Faça o que então? Antes, ao invés disso, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meus amados, o objetivo aqui, né, foi levar para os irmãos uma palavra mesmo de incentivo. Vá para as Escrituras, né? Desligue aí a televisão e deixe de escutar essas coisas aí e vamos para a palavra, meus irmãos. Somos um povo da palavra. Nunca você vai exagerar, nunca eu vou exagerar no estudo da palavra, nunca, não é? Eu me lembro do Ronaldo, que o pastor Fred tinha convidado ele para dar o estudo em João, né? Aí o Ronaldo disse assim: mas pastor, João, nós já estudamos, né? Aí o pastor: meu filho, eu estudo João há 50 anos, ainda não aprendi tudo ainda, então vai estudar João, né? Inesgotável, meus irmãos, e nunca é demais, nunca vai ser exagero você estudar a palavra de Deus, né? Vamos estudar e ore para quem tem a responsabilidade de ensinar, de pregar, né? Seja aqui com o pastor Herbert, seja nas classes de escola dominical, seja nas nossas congregações, né? no culto ao ar livre. Orem, né? Pelos pregadores, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? Que seja mesmo a palavra pura, e estude você também, né? E Deus pode te ensinar também diretamente. É uma exortação, né? Cuidado,
as más conversações vão corromper sua vida. Qual é a exortação? Qual é o remédio? Vai para a palavra, né? Estuda a palavra. Não escuta as vozes desse mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo privilégio que temos de tê-la no nosso idioma, porque tantos homens, Pai, se sacrificaram mesmo para que o mundo tivesse a Tua palavra, Pai. Então nos ajuda mesmo a aproveitar esse privilégio e nos ajuda mesmo, Pai, a sermos estudantes da Tua palavra, Pai. Praticantes da Tua palavra, que venhamos a conhecer e confiar nas Tuas verdades, Pai. Possamos mesmo ser como Abraão, Senhor, que ouviu e creu. Ajuda, Pai, aqueles de nós que pregam a Tua palavra, que ensinam a Tua palavra, que vão falar do Teu Evangelho para aqueles que não conhecem, que procuram edificar aqueles que já Te conhecem, Senhor. E nos ajuda a crescer, Pai, ser mesmo uma luz nesse mundo que tem abandonado Tua palavra, Senhor. Mas nos ajuda mesmo a ficar firmes aqui, sermos coluna mesmo, Pai. E muito obrigado por tudo, e fica conosco. Ainda te peço suas misericórdias pela vida, pela família da irmã Ubermária, que o Senhor console seus corações nesse tempo de perda, de saudade. Consola mesmo e obrigado, porque o Senhor salvou a Tua serva, Pai. E fica conosco, nos dirige em paz para os nossos lares, em nome de Jesus Cristo, amém.